Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. A questão, o tema da morte, ele é um tema bastante interessante. Quando estava chegando aqui hoje, eu acho que assim, os espíritos me conduziram para o lugar errado. Eu errei o estacionamento. Fui parar perto de uma festa que está acontecendo aqui perto, e o rapaz estava dizendo que quem não seguir a linha, não pagar o dízimo, quando morrer vai virar comida de bicho. E quem não gosta de dar dízimo, vai ser comido de bicho. E nós estamos no século XXI. Vocês imaginam o que é que diziam os pastores no século I? Vocês imaginam o que é que diziam os pastores antes de Jesus? Porque o tema da morte, ele é um tema extremamente antigo. Talvez o mais antigo tema da humanidade tenha sido realmente a morte. Porque o ser humano, quando ele entende alguma coisa, quando ele capta as impressões do mundo, ele raciocina. É diferente dos outros bichos. Ele faz uma análise, um juízo de valor, e obviamente quando ele faz tudo isso, ele inclui no seu cabedal de conhecimento aquilo que ele deduz das suas observações. É assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui, é assim que a gente amadurece, é assim que as coisas acontecem. De um modo geral, na humanidade, desde que nós começamos a pensar, somos assim. Então a morte é algo que é grande demais para fugir da nossa capacidade de ver. Mesmo que a pessoa seja assim desatenta, que não preste atenção às coisas, como nós homens, por exemplo, mas a morte é algo tão grandioso que mesmo assim uma pessoa desatenta vai prestar atenção nela. Então lá atrás, nas cavernas, o homem, quando via a sua companheira, seu companheiro, quando via um filho, via um animal, via uma planta, via alguma coisa morrer, ele intuía sobre isso, o que é o fim. E a partir daí, dos raciocínios diversos que a humanidade teve em relação à morte, veio aí a tentativa de superar a morte. Já que a morte é algo que eu não consigo dar conta, porque ela acontece de uma forma fora do meu controle, eu preciso de alguma maneira dar ciência ao meu ego, à minha consciência, à minha razão, ao meu intelecto, de uma forma de lidar com isso sem sofrer. E são ideias incríveis que foram criadas a respeito da imortalidade, a respeito de lidar com a morte, da vida. E uma das coisas interessantes era um pensamento grego que dizia que nós não morremos porque quando o nosso corpo morre, as partes constituintes do nosso corpo voltam para a natureza. Então é fácil pensar que nosso corpo de repente se decompõe e aquilo que fazia a nossa célula, que fazia o osso, que fazia o olho, que fazia o cabelo, enfim, agora vai virar outra coisa. Vai virar chave de fenda, vai virar porca, parafuso, vai virar fechadura, maçaneta, enfim, vai virar qualquer outra coisa que não seja um corpo, ou até mesmo um outro corpo, quem sabe, mas não mais esse. Então a imortalidade viria porque a essência do que me forma continua existindo mesmo que eu não aqui esteja mais. Existe uma outra maneira interessante de manter a vida na Terra, que é você construir grandes obras. E aí, óbvio que os nossos políticos são famosos e useiros e vezeiros em fazer esse tipo de coisa, porque eles constroem prédios e botam placas, botam bustos com seu nome, criando ali uma imortalidade, nome de viaduto, de rua, essas coisas todas. É uma forma também de se tornar imortal. Existe uma outra maneira, também escrevendo livros e entrando na Academia Brasileira de Letras, por exemplo, você se torna também uma pessoa imortal. A outra maneira de você ser imortal é nos filhos, porque os filhos, eles vão carregar nossa herança genética, então aquilo que eu fui, de alguma forma, vai ser multiplicado no tempo e eu também serei imortal a partir dos meus filhos. Mas nenhuma dessas formas, absolutamente nenhuma dessas e nenhuma das outras que poderiam surgir, vão me dar aquela coisa que eu realmente gostaria quando eu falo da imortalidade, que é a manutenção da minha consciência e da minha individualidade tal qual eu sou hoje. Ou seja, quando tudo isso acontecer, eu gostaria de continuar sendo Paulo de Tarso. Será que é possível? Então aí o materialista diz, não é possível. Porque a vida do ser doente é algo absolutamente centrado no seu próprio corpo.
As nossas ideias surgem apenas e tão somente do nosso cérebro. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós intuímos, aquilo que nós sentimos, até mesmo os fenômenos chamados mediúnicos, são resultado de ações no cérebro. Então, se nós tivermos qualquer tipo de disfunção nos lobos temporais, nós podemos ter aí qualquer tipo de mediunidade ou a impressão de que nós estamos vendo espíritos ou ouvindo vozes como os esquizofrênicos normalmente fazem. A ciência recusa-se terminantemente em admitir a possibilidade de que este ente que habita o nosso corpo, ele possa persistir após a morte do corpo. E que nós, enquanto seres pensantes, únicos, identificados numa unidade, numa centralidade do pensar, do ser, do sentir, do existir, que esse ser possa continuar existindo da forma que a gente gostaria. É fato que quando nós olhamos a natureza e percebemos que tudo na natureza nasce, se desenvolve, deperece e morre, o nosso corpo se inclui como ente da natureza, da matéria, nesse ciclo de crescer, de criar-se e destruir-se. Portanto, talvez nunca nós tenhamos, de fato, uma imortalidade na essência, um corpo que dure a vida inteira. Hoje, os transhumanos, que é uma linha do pensamento filosófico-científico e que está buscando o prolongamento da vida na Terra, tem trabalhado com próteses biônicas para implantar nos nossos corpos e fazer com que nós possamos durar mais, nós possamos viver muito mais. Então, um coração biônico, um fígado biônico, a perna, o braço, o olho, o ouvido. Um dia desses nós seremos um robô. E a única coisa que vai restar de nós será os lapsos do que aprendemos e o que podemos transferir através de um processo de transferência de memórias para uma máquina, aquilo que adquirimos de conhecimento nesta vida, uma vez que os conhecimentos que nós temos, que são muito maiores e muito mais poderosos e largos do que esses não poderão ir para a máquina porque eles não estão guardados ou armazenados no cérebro. A grande novidade que a doutrina espírita apresenta em relação à imortalidade da alma não é que existem espíritos, porque espíritos existem na humanidade há cerca de 20 mil anos, já se tem noção de contatos de seres espirituais conosco, aqui encarnados. Mas o fato é que a doutrina espírita disciplinou, de certa maneira, nos trouxe um código de conduta e nos trouxe também explicações muito poderosas e vastas a respeito dessa questão da imortalidade da alma. Não somente nós não morremos do ponto de vista da consciência, como também nós podemos interagir constantemente aqui com a vida na carne, conforme está na questão 459 do Livro dos Espíritos, que nós, enquanto espíritos, influímos nos encarnados muito mais do que eles imaginam. Nós somos realmente aqueles que vamos para os planos superiores ou vamos para outros planos após a nossa morte, mas isso vai depender muito, conforme assim os espíritos nos explicam, da maneira como nós conduzimos, da maneira como nós desenhamos, da maneira como nós arquitetamos as nossas consciências, o nosso plano de desenvolvimento, o nosso processo evolutivo. Mas a questão da imortalidade é algo que está presente muito fortemente nas religiões, sobretudo na religião cristã, na religião católica, nas religiões de origem judaica, porque essas religiões elas vêm de um tronco, de uma literatura que fala abertamente da imortalidade da alma, muito embora a presença de espíritos em um determinado momento tenha se tornado um dogma contrário, ou seja, um dogma negativo. Não se pode fazer a evocação de espíritos, assim diziam os antigos, mas admitem a existência dos espíritos, porque se a gente for pensar do ponto de vista lógico, você só pode proibir algo que é possível de acontecer. Então, se você proíbe algo que não existe, não faz o menor sentido. Então, se você proíbe as pessoas de se comunicarem com espíritos, é porque você admite a existência de espíritos. Agora vocês imaginem a seguinte situação: estamos falando aqui de uma crença que surge a partir da espiritualidade, afinal de contas, quando Moisés recebe as 10 leis, as tábuas das leis, ele recebe através de uma comunicação mediúnica. Nós estamos falando de um povo que fala abertamente de espíritos, de alma,
de reino dos céus, de reino dos infernos, podemos imaginar também a seguinte situação: se uma pessoa, depois que morresse, não tivesse nenhuma consciência do que é, o que foi, etc., o que adiantaria o lugar para onde ela vai? Vocês fiquem pensando o que poderia acontecer se um espírito, depois que morresse fisicamente o corpo, ele não tivesse mais nenhuma ciência de si mesmo. O que adiantaria saber que ele vai para o céu ou para o inferno, uma vez que ele apaga, uma vez que não há mais consciência, uma vez que não há mais nenhum tipo de pensamento a respeito disso? Pouco importa para onde essa energia vai, se ela vai voltar para um todo, se ela vai se dissipar na natureza, ou se ela vai de fato para algum lugar. Mas para estar nesse lugar, e para que eu esteja consciente que eu estou nesse lugar, é preciso que eu esteja vivo, vivo no sentido da consciência, vivo no sentido da essência do ser. Então, não existe céu, não existe inferno se não houver vida depois da vida. Se não houver a possibilidade dos espíritos continuarem vivendo a partir dessa experiência, isso de fato não faz o menor sentido. A igreja, tateando em relação a esse tema, ela vacilou bastante. Ela foi contra dogmas de reencarnação, ela proibiu aqueles que evocavam espíritos, ela trabalhou em cima, cerceando o conhecimento em volta dessa questão da espiritualidade o mais possível, abrindo espaço para que apenas os santos, apenas aqueles eleitos pudessem se comunicar com os encarnados. Afinal de contas, a comunicação dos santos com os encarnados e dos encarnados com os santos representa, através da oração, uma comunicabilidade entre vivos e mortos ou não. Quando nós fazemos uma comunicação com São Francisco de Assis, o que nós estamos falando? Estamos falando com quem? Estamos falando com uma ilusão ou estamos de fato mandando os nossos pensamentos e as nossas emoções para alguém que um dia aqui na Terra se chamou Francisco de Assis e que agora, dada a sua qualidade de vida, goza das plenitudes de ser colocado no panteão dos santos e por isso merecedor das nossas preces ou das nossas súplicas? Mas é fato que vai acontecer uma coisa interessante aqui no Brasil, e eu descobri um documento muito bacana, muito legal. Um documento que é um documento raro, muito raro, e que ele foi produzido pela igreja na década de 50. O que aconteceu na década de 50? Na década de 50, a igreja estava de fato preocupada com o espiritismo no Brasil. Porque, hoje eu entendi por quê. Na década de 50 veio aqui no Brasil, veio aqui um espírita de Portugal chamado Coronel Isidoro. Coronel Isidoro veio visitar Chico Xavier e trouxe na mala uma novidade que era um gravador, uma fita cassete. Na verdade não era cassete, era um rolo. Somente quem tem um pouquinho mais de cabelo branco aqui vai entender o que eu estou falando. Era uma fita redonda com um negócio magnético que você gravava as coisas. Enfim, esse homem trouxe isso de lá e colocou, gravou uma conversa que ele teve com Francisco Xavier, e essa conversa está disponível na internet, através de um vídeo de Oceano Vieira de Mello. Quem quiser, tiver curiosidade, pegue lá que vai ver a imortalidade, as provas materiais da imortalidade da alma, gravada por esse pesquisador. E ele traz a fita, e nessa fita o que acontece? Que o coronel está diante de Francisco Xavier e ele diz assim: olha, nem todo mundo poderá se comunicar, tem muitos espíritos aqui que gostariam de se comunicar com você, mas óbvio que nós não poderemos ouvir a todos, tem mais de 50, então nós vamos ouvindo aqui, à medida que eles forem se apresentando, nós vamos apresentando. E Francisco Xavier começa, através da ajuda de Emmanuel, a fazer um relato minucioso de cada um daqueles personagens. Ele começa a dar não somente a característica física, mas também ele dá o nome, ele diz, e uma coisa, olha que coisa curiosa, detalhes bastante pequenos. Tinha um deles que tinha medo de morrer. Espírita não tem medo de morrer, não é verdade? Nós sabemos que nós não somos espíritos e que tal, etc. A gente não tem medo de morrer. Então, esse tinha medo de ser enterrado vivo. Então, o que ele pediu ao seu amigo? Um pedido bastante incomum. Ele disse: quando eu morrer, eu gostaria que você cortasse minha carótida. Que você fizesse um corte no meu pescoço, de maneira tal que eu não tivesse a menor hipótese de voltar a viver no caixão. Era um trauma que ele tinha. E o que aconteceu? O amigo, de fato, no silêncio,
Quando ele já estava morto, chegou lá com a gilete e fez um corte nessa carótida dele. Ele já morto, obviamente, não tem nenhum problema, afinal de contas era ali um cadáver. E o que aconteceu com esse espírito? Ele ficou tão impressionado com esse corte no seu pescoço que ele fez um dano perispiritual. Então Chico Xavier o reconheceu por uma ferida no pescoço, algo que ninguém sabia, exceto Isidoro. Apenas Isidoro sabia, porque ele não ia contar para ninguém nunca que tinha cortado a jugular de um cadáver, porque ele tinha medo de acordar dentro do caixão. Então o que aconteceu foi que esse espírito, pensando e preocupado com esse corte no pescoço, fez um dano perispiritual, ou seja, ele enquanto espírito apresentava uma ferida no pescoço. Mostrando que não somente ele carregava a sua identidade, como também ele carregava todas as impressões da sua relação com seu corpo físico. É uma prova indiscutível. E do ponto de vista científico, quando alguém diz assim, não existe vida após a vida física, é preciso apenas que um único caso, comprove a existência da vida após a vida física para que toda esta tese vá no chão, para que toda esta tese perca a sua fundamentação. E são muitas evidências de espíritos que voltam e dão detalhes. Existe uma tese de doutorado sendo feita por um pesquisador brasileiro sobre Humberto de Campos, a literatura de Humberto de Campos antes de morrer e depois de morto, através de Chico Xavier. E ele faz uma análise bastante criteriosa. Ele já tinha feito isso antes com outros autores, com o Parnaso de Além Túmulo, e ele agora está fazendo com Humberto de Campos, e as conclusões são incríveis, até porque nos textos que Humberto de Campos traz através de Chico, ele vai relatar casos seus, particulares, que ninguém sabia, inclusive relatos que estavam em um diário secreto que ele, quando morreu, ele pediu que fosse guardado em um cofre na Federação Espírita Brasileira e que só fosse apresentado depois porque trazia minúcias do cenário artístico brasileiro e que seriam escandalosos para serem divulgados e que não precisavam e que não deveriam ser divulgados, por isso ele guardou no cofre. E Chico, sem ter conhecimento deste documento, relatava nos textos psicografados através dele, da sua mediunidade, por Humberto de Campos, esses pitorescos detalhes que estavam nessas correspondências, mostrando que seria impossível para o homem Francisco Xavier intuir de qualquer forma aqueles conteúdos e trazer tudo isso de uma forma tão clara, tão precisa e tão contundente. O próprio Parnaso de Além Túmulo é um livro espetacular porque ele mostra diversos poetas se expressando nas suas características naturais. Vocês imaginem um rapaz de 20 e poucos anos escrever um livro de poesias reproduzindo fielmente o estilo de diversos poetas que ele nunca conheceu e que nunca teve acesso. Não podemos nos esquecer que Chico Xavier era um homem simples, um homem do campo, um homem que se tornou culto em função dessa vasta literatura que lhe caiu às mãos através dos espíritos, mas ele não teve uma escolaridade assim formal. Ele não estudou em Harvard, ele não foi uma pessoa que dedicou sua vida a ficar pesquisando, até porque desde o tempo em que ele se dedicou à doutrina espírita, a única coisa que ele fez foi trabalhar com disciplina, disciplina e disciplina. Então esta prova de Chico Xavier, com todo o seu trabalho mediúnico, é uma prova cabal de que existe sim vida após a vida e que essa vida não pode ser questionada sob nenhuma hipótese. Mas nessa mesma década de 50, a igreja, preocupada com a doutrina espírita, vai, através do Secretariado Nacional de Defesa da Fé, que foi uma organização que eles criaram para resgatar alguns temas que estavam se perdendo em relação à doutrina católica e todos aqueles dogmas, os sacramentos, a questão da fé, a posição da igreja, a questão dos padres, tudo mais. E um dos temas que estava sendo abordado nisso era contra a heresia espírita. A palavra heresia quer dizer escolha, ou seja, você tem um dogma, você tem algo que é tradição e você escolhe não fazer isso, você escolhe diferente, você escolhe fazer outra coisa. Então o herege é aquele que escolhe. Então, como é proibido escolher, aquele que é herege é excomungado, é colocado para fora, etc. Então
o que acontece aqui? Os espíritas não valorizavam os dogmas católicos, não valorizavam a questão da imortalidade como eles previam, de um céu eterno ou de um inferno eterno, a infalibilidade de Papa, essas coisas todas que foram sendo agregadas, os próprios sacramentos, o casamento, o batismo, o crisma, etc., extrema-unção, todas essas coisas. E o que a igreja fez? A igreja contra os espíritas, decretando herética a doutrina e hereges os espíritas, proibia casamentos entre católicos e espíritas. Proibia o batismo de filhos de espíritas. Por exemplo, se um filho de um espírita estivesse perto de morrer, a igreja só batizaria ou só liberaria o padre para fazer o batismo se e somente se houvesse certeza da morte daquela criança, para que ela não passasse para o outro plano sem o devido passaporte ou green card do mundo espiritual, alguma coisa assim, sei lá como é que significa isso. Mas o fato é que a perseguição era proibir os livros, todos os livros, Leon Denis, Allan Kardec, todos esses livros eram proibidos, não podiam circular dentro, pelo menos do meio. Aquele que fosse um católico e que tivesse se batizado e que por algum motivo se permitisse falar a respeito da doutrina dos espíritos, tal qual ou tais quais os espíritas, assim ele seria também considerado um herege. Se algum padre aceitasse ou desse uma hóstia para uma pessoa dessa, ele também poderia ser excomungado. Então, tamanha agressividade, tamanha violência dos atos praticados neste documento, que também está disponível na internet para que vocês possam ver que aquilo que eu estou dizendo é absolutamente verdadeiro. Eles mostram realmente como é preocupante você sustentar algo que é insustentável. Sustentar algo que é insustentável, como eu estava falando aqui da música, do rapaz dizendo que quem não pagar o dízimo vai virar comida de bicho. Como é que você sustenta isso? Dizendo que o reino dos céus é um reino de consciência. O reino dos céus está dentro de nós. De que Jesus Cristo foi de fato um homem que veio à terra mostrar que é possível elevar-se acima de tudo e trazer a sua divindade à tona, desde que você consiga acreditar que você de fato é esse ser iluminado, esse ser divino. De que a morte não representa o aniquilamento, de que a morte é apenas uma passagem, uma liberdade do espírito, para que o espírito possa então galgar os altiplanos do desenvolvimento a partir da sua liberdade de ser livre, não estando mais preso nas vicissitudes do corpo ou nas nossas idiosincrasias humanas. Isso tudo, sim, é uma doutrina que nos liberta, uma doutrina que faz valer aquelas palavras de Jesus que diziam: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar. O Consolador prometido é algo que cai nas nossas vidas para nos dar condição de nós verdadeiramente sabermos o que somos, para onde vamos, de onde viemos, qual é a nossa essência, qual é a nossa missão à Terra e qual é o sentido das nossas vidas. Diz Emmanuel que a imortalidade é o sentido do viver. Viver com o sentido da imortalidade da alma, isso é a coisa mais importante que ele traz para nós do ponto de vista da essência da doutrina espírita, que tem 5 fundamentos que a gente sabe, mas sempre vale a pena a gente relembrar, que é a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre vivos e mortos, a pluralidade dos mundos habitados, a existência de Deus e a reencarnação. Todos esses 5 fundamentos podem ser assimilados por quaisquer religiões. Qualquer religião pode, reconhecendo de que existem espíritos, de que existe a reencarnação, de que existe a pluralidade dos mundos habitados, de que existe Deus, de que existe toda essa condição da imortalidade, da vida, etc. Tudo isso pode realmente consubstanciar uma nova perspectiva humana sobre a Terra. Qual é o sentido, vamos dizer? Inclusive esse padre que escreve isso, que é o Dr. Humble, um padre doutor chamado Dr. L. Humble, que escreveu esse texto, ele diz a seguinte frase: o espírito
empírico da morte é mudança. A alma, um homem pode escapar dos seus crimes nessa vida, mas não em outra vida. Há uma vida futura e a alma é imortal. Esse conceito da alma imortal foi vaticinado pelo Concílio de Latrão em 1530, quando a Igreja Católica admitiu a existência da imortalidade da alma. Óbvio que não da forma como a gente imagina, da forma, claro, que se imagina com penas eternas, aquela coisa toda que a gente sabe, e sem a possibilidade da reencarnação. Porque a reencarnação para eles seria a ressurreição, a possibilidade de alguém voltar no seu próprio corpo para voltar e continuar existindo. Então eu fico pensando de uma forma assim interessante, porque quando nós cremamos o corpo do meu pai, ele ficou comigo em casa, quer dizer, as cinzas ficaram comigo. Minha mãe, toda vez que vai lá em casa, ela pergunta: onde estão? Eu digo: estão ali. Aí ela não vai lá. Então estão dentro na urna, bonitinho, guardado dentro de um armário, e eu espero o dia que ela queira depositar essas cinzas em algum lugar. Só está guardado por isso. Mas o interessante desse pensamento do meu pai é que eu fico olhando as cinzas deles e pensando como seria a ressurreição do meu pai. Essas cinzas voltariam a formar um homem de 1,90 m com seus 120 quilos? Como é que seria isso do ponto de vista biológico? Como é que seria isso do ponto de vista da natureza? E quando a gente vê a Gênese, o livro A Gênese, que Kardec fecha toda a sua obra com a Gênese, ele escreve na sua capa: a grandeza de Deus não se mostra pela derrogação das suas leis, mas sim pela sua imutabilidade. Ou seja, se tudo cresce, se tudo desenvolve, se tudo morre, se tudo deperece, por que meu pai seria diferente? Porque aquele corpo que agora não é mais um corpo, agora são só cinzas, voltaria a ser um corpo. O meu pai, em essência, em espírito, continua existindo com todas as grandezas da sua alma, com toda a possibilidade de fazer tudo o que ele fez aqui na terra, como um grande espírita, um orador brilhante, uma pessoa intelectual, um homem muito diferenciado. Então ele continua levando para o seu espírito, porque a gente carrega para a imortalidade não as nossas coisas que acumulamos aqui, porque elas são também sujeitas às mesmas mecânicas da destruição, mas sim tudo aquilo que nós acumulamos no nosso patrimônio espiritual, na nossa consciência. Isso sim vale a pena. A grande pergunta que nós fazemos hoje é: nós já sabemos que somos imortais. De um modo geral, a nossa cultura, os índios, os antigos, os antepassados, as religiões, todos falam disso. Mas nós vivemos a nossa vida como se isso não existisse. Nós vivemos a vida como se isso não fosse uma questão real, como se isso fosse uma questão dos livros de fantasia, que é muito bom ler os livros espíritas que falam sobre colônias espirituais, mas a nossa realidade, ela não está centrada nessa perspectiva do espírito. Nós, no fundo, somos muito mais carne, somos muito mais materialistas do que espíritos encarnados. Nós nos sentimos muito mais presos às questões das emoções do corpo físico do que necessariamente as abstrações e os pensamentos e emoções espirituais. As grandezas espirituais ficam sempre em segundo plano, porque nós queremos dar vazão às paixões humanas, a raiva, o ódio, o ciúme, o ressentimento. Tudo isso em nós mostra o quanto humanos ainda somos, o quanto ainda temos em nós dessas nossas questões do passado, das nossas aquisições difíceis, da nossa ignorância, das nossas necessidades ainda, das paixões avassaladoras, das questões das nossas emoções mais baixas. Nós ainda vivemos nisso, e a consequência é que nós construímos um mundo difícil de se viver, um mundo onde nós temos a dificuldade de compreender a essência do que somos, de compreender a própria vida na sua maior expressão, de compreender a natureza, de compreender a essência de Deus, para não falar da possibilidade do outro, da interface do outro, do relacionamento com o outro, do relacionamento amoroso, do perdão, enfim, daquelas grandezas todas que nós ouvimos os espíritos falarem. Nós não conseguimos viver desta maneira, porque nós temos dúvidas, no fundo temos dúvidas.
Quem abriria mão de um futuro? Quem abriria mão de um plano, de um desenho, de algo na matéria, em nome de uma perspectiva de um crescimento espiritual? Poucas pessoas fariam isso. Poucas pessoas teriam a coragem de mudar os parâmetros da sua existência pela perspectiva de que um dia, e nós não sabemos quando é que chega esse dia, nós iremos para o mundo espiritual e lá no mundo espiritual nós viveremos apenas aquilo que acumulamos nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e na nossa consciência. Se isso é tão verdade, se isso é tão verdadeiro, a minha pergunta: por que nós ainda somos tão brutos? Por que nós ainda não conseguimos nos revelar enquanto seres espirituais de fato? Nós precisamos ver espíritos, nós precisamos ver os fenômenos, nós precisamos tocar aquilo que para nós é tão difícil de ver, quando em verdade nós poderíamos despertar apenas numa nova perspectiva e considerarmos que o nosso dia de amanhã deve ser melhor do que o dia de hoje, que por sua vez deve ser melhor do que o dia de ontem, que o meu processo aqui é de aprender com os meus erros, com os meus claudicantes passos, aprender com a minha caminhada ou com a minha jornada. É isso que eu deveria estar vivendo nesse paradigma, e não no paradigma do acumular, no paradigma da luta. Quando no mundo empresarial, um dos livros mais disputados é A Arte da Guerra, dá para se entender o que é que nós estamos falando. A Arte da Guerra é um livro milenar que fala como você deve conquistar ou administrar os seus exércitos. Nós falamos em vencer a vida. Quem vence ganha de alguém. Quem vence significa que alguém perdeu para que eu pudesse vencer. E como os nossos recursos materiais eles são finitos, para que eu tenha muito é necessário que alguém tenha menos. Para que eu possa ter tudo é necessário que alguém tenha nada, porque não se pode multiplicar simplesmente os bens da terra indefinidamente, porque nós vivemos num planeta cheio de limitações, e uma das maiores limitações que nós temos é que nós não conseguimos agradar às nossas necessidades, que são sempre maiores a cada dia. Então, no momento em que eu sou um rapaz, que eu começo a minha vida, meu desejo é comprar um carrinho velho. Um carro velho, um Fusca, qualquer carro velho. O meu primeiro carro era tão velho que um gato entrou por um buraco que tinha no fundo. E ele começou a fazer um barulho, que não era um barulho, era um miado. Eu disse: carro nunca miou, quem mia é gato. E aí a gente descobriu que um gato tinha entrado por um buraco no fundo do carro. Mas quando a gente compra esse Fusca, que anda uma semana com ele, a gente já quer um carro que não tem um buraco. A gente já quer um carro maiorzinho, um carro que não cheire a água, um carro que o vidro feche, um carro que o limpador funcione. A gente já começa a querer um som, a gente já começa a ampliar o nosso desejo na medida das nossas conquistas, e não por outro motivo. Os gregos chamavam de eros ao desejo, e o desejo à ausência. Por isso Platão dizia que o amor ausente era o amor do desejo, e nós amamos o que não temos, porque nós amamos e desejamos aquilo que nós queremos ter. No momento em que nós temos aquilo que desejamos, o que desejamos não é mais desejo, e consequentemente pode não ser mais amor. Quem tiver tido uma vontade muito grande de conquistar alguma coisa na vida, e depois que conquistou, ficou olhando e disse assim: e agora, o que é que eu faço? Fico aqui sentado no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eu me pergunto: e daí? Eu fiz tanto para conseguir, e agora eu me pergunto: e daí? E olha que ele só queria levar a família para o zoológico, para dar pipoca para os macacos e comprar um Corcel 1973. Mas isso não para aí, porque a gente vai querer lancha, vai querer fazenda, vai querer avião, vai querer viajar o mundo, vai querer uma aposentadoria bacana, vai querer um plano de saúde VIP mais 3 estrelas. A gente vai querer coisas mais e mais, e para fazer mais e mais a gente precisa derrotar, a gente precisa lutar, a gente precisa trabalhar. Como é a nossa dinâmica do mundo encarnado? A gente acorda de manhã, toma um cafezinho, toma um banho, alguns gostam, outros não, toma lá, vai trabalhar. Aí trabalha, se aborrece. Quando dá 6 horas da tarde, volta para casa, pega um engarrafamento, aquele negócio, chega, vai tomar café. Aí toma um cafezinho, tal, e chega ali, senta na frente da televisão e fica tirando uns cochilos assim, balançando para lá e para cá, assim, e aí vai, todo distraído. Quando dá a hora de dormir, só não dorme mais cedo, porque se dormir mais cedo acorda de madrugada, porque o sono é curto. Porque fica preocupado com as contas, fica preocupado com pagar as contas, e aí vai acordar 3 horas da manhã, que é a hora do sono dos injustos, acorda 3 da manhã e não dorme mais.
E quem acorda 3 horas da manhã, que olha para o céu que está escuro, é como se não tivesse dormido hora nenhuma. Não é verdade? Então a gente vai no outro dia de manhã de novo, olha aí a realidade de novo, vai, trabalha, volta, trabalha, come, volta. Gente, quem faz isso também muito bem, sabe quem é? A vaca. A vaca faz isso maravilhosamente bem. A gente pode olhar para o pasto, quem quiser aprender com ela como é que faz isso, pode olhar. Ela abaixa a cabeça, ela come, vai ali, bebe água, volta, trabalha. Dizem até que não dorme, porque ela é workaholic, de tanto trabalhar que a bichinha trabalha, né? Então, e o final dessa história? É porque a gente trabalha, vive, e quando a gente chega no final da vida, que a gente olha para trás, pergunta assim, e aí, eu vim fazer o que aqui? Trabalhei, vou levar o quê? Não é? Levo às vezes o arrependimento, levo às vezes a mágoa, porque quando a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo nossa capacidade, vai perdendo nossa beleza, as pessoas vão se afastando, a gente vai ficando mais sozinho, começa o coração a ficar doído, não é? Então muitas vezes a gente leva mágoas, ressentimentos, leva a incerteza dos planos futuros, leva inclusive a dúvida se nós vamos de fato para cima ou para baixo. A gente leva tantas coisas que não deveria levar, quando em verdade, se nós tivéssemos a certeza de que somos espíritos imortais e que o que morre é apenas um personagem e que fica vivo a essência do ser, o viva a essência do ser, nós viveríamos muito diferentes. Nós acordaríamos de manhã, olharíamos o sol, olharíamos as pessoas que estão em nossa casa, primeiro o nosso corpo, agradecendo ao Pai Celestial a oportunidade de mais um dia de vida. Mais um momento em que eu tenho toda a chance do mundo de fazer tudo diferente, de mudar os meus passos, de mudar o meu destino, de mudar o cenário da minha existência. Eu tenho todas as possibilidades do mundo para fazer isso. Ninguém me impede de fazer isso, apenas eu. Apenas eu posso ser aquele que vou capitular diante do esforço de ser melhor. Apenas eu terei a dificuldade de me encarar nessa grande tarefa de me desenhar, de me esculpir como um novo ser. Então eu agradeceria por essa nova oportunidade, agradeceria a luz do sol, ou agradeceria a chuva, conforme assim fosse o dia, tomaria um banho, deixaria a água descer sobre o meu corpo, respirando, agradecendo o ar que entra no meu corpo, todas as batidas do meu coração, agradeceria pela minha família, pela minha casa, pela possibilidade do trabalho, pela possibilidade de estar vivo. Olharia todos aqueles como companheiros de viagem, nas suas dificuldades, nos seus impedimentos ainda, na sua ignorância, compreendendo que aquele que está do meu lado e que é uma pessoa difícil, ele não é uma pessoa ruim, ele é um Deus, ele é um ser divino que chegará à perfeição, mas que nesse momento ele encontra dificuldades, ele ainda está nos seus passos iniciais, como aquelas crianças que nós temos em casa, que quando estão ainda nos passinhos primeiros, derrubando as coisas, caindo a cada 2 passos, nós sorrimos, botamos as nossas mãos, vamos amorosamente acolhendo as crianças e colocando-as de novo, confiantes para que eles aprendam a andar. Nós não fazemos isso com os adultos, nós somos criteriosos porque muito mais exigentes do que com eles, nós somos conosco mesmo. Nós passamos o dia nos julgando, achando que nós não somos nada, que nós não valemos nada e que o outro também é um defeito. Então, se eu caso com alguém que não é uma pessoa legal, tudo aquilo que acontece na minha vida é culpa dessa pessoa. É culpa da minha casa, é culpa do emprego, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do governo, é culpa de Deus, é culpa de tudo terceirizado. Eu não assumo a responsabilidade da minha vida quando eu deveria, em verdade, assumir e saber que quem desenha e quem escreve esse livro sou eu. Eu sou o autor da minha história, a caneta está na minha mão, o papel está na minha frente, o que eu vou escrever, quem decide sou eu. Ninguém decide o que eu boto no meu papel, ninguém absolutamente tem o direito de me impedir de ser feliz, ninguém tem o direito de me impedir de viver no mundo com dignidade, de tratar as pessoas amorosamente, de perdoar incondicionalmente. Quem impediria? Apenas as minhas dificuldades. Apenas ainda as minhas dificuldades. E nos textos que a Federação Espírita do Estado da Bahia produziu em relação à imortalidade da alma, tem um que chama muita atenção, que diz que é importante para que nós tenhamos a noção da imortalidade, que a gente se conheça, que a gente saiba quem nós somos, fazer aquela reforma íntima,
não é? Sem martírio, gente, porque existe reforma com martírio e essa é horrível, não é? Essa a gente quebra tudo, fica incomodado, fica arrependido e normalmente a gente desiste. A reforma íntima sem martírio, proposta por Hermance Dufour, é muito deliciosa, porque ela começa pelo alto amor. Ela começa pela compreensão de que se eu não sou perfeito é porque eu ainda não consegui as experiências que me dão a perfeição, mas certamente um dia virá que eu serei perfeito. Nesse momento eu tenho que me contentar com o que eu tenho, com os meus recursos e fazer desses recursos aquilo que eu puder fazer melhor. Fazer o melhor com o que eu tenho. E à medida em que eu saiba disso, e à medida que eu entenda as minhas limitações momentâneas, eu me sinto bastante feliz, porque eu não sou um derrotado, eu sou apenas um viajante, que estou passando pelos estágios iniciais da minha transição, da minha viagem, da minha descoberta, do meu processo evolutivo. Então não tem essa de ficar se culpando porque não é perfeito. Não somos perfeitos, porque nós somos almas, somos espíritos nascidos da fonte divina e estamos aqui nessa interface maravilhosa com o corpo físico, emanando os nossos pensamentos, comandando uma máquina complexa. Só o nosso sistema nervoso são 150 mil quilômetros de fios. Nós somos 100 trilhões de células funcionando, 10 mil reações químicas por segundo, acontecendo tudo ao mesmo tempo dentro de um corpo comandado pelos nossos sistemas nervosos, pelos nossos sistemas orgânicos de um modo geral, e isso tudo faz de mim sim um ser perfeito. Faz de mim uma máquina perfeita, faz de mim uma interface perfeita com o divino, e este corpo que ele me deu para viver é apenas um instrumento, é apenas um veículo, uma roupa, um mecanismo que essa alma se utiliza para poder se expressar no mundo das coisas e a partir da sua expressão no mundo das coisas, aprender a viver de fato, aprender a compreender o que se é. Porque na medida em que a gente aprende, na medida em que a gente entende o que nós somos, a gente vive muito melhor, a gente vive muito mais feliz. Imagine você, vai perdoar o inimigo. Como assim, cara pálida? Como é que você perdoa o inimigo? Ninguém tem essa coragem. Porque o inimigo fere a alma, fere o ego, fere os brios, não é? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O inimigo é nosso melhor amigo. Pense assim, porque é aquela pessoa única na Terra que pensa em você todo dia. E todas as dicas que ele dão são interessantes, todas. Ele vai nos seus defeitos. Observe que ele não vai nas qualidades, ele só vai nos defeitos. Então, se prestarmos atenção nos inimigos, teremos um ótimo professor das nossas boas maneiras. Nós teremos uma excelente guia de que nós não devemos fazer e pautar as nossas vidas orientadas de repente por eles. Tomem cuidado apenas com o excesso, obviamente, quando ele invade a perfeição, porque todos vocês, nós do mundo, todos nós já adquirimos algum grau de perfeição, senão não estaríamos aqui no dia de hoje sentados nessas cadeiras ou aqui em pé. Nós não estaríamos fazendo o que estamos fazendo se não tivéssemos já atingido graus de perfeição bastante avançados. Imagine que no passado, em um passado assim de 1000 anos, muitos de nós aqui estávamos em guerras terríveis, com ferros nas mãos, matando pessoas. Nós não passamos mais na cabeça ter esse tipo de comportamento, é sinal de que avançamos muito, e muito mais ainda vamos fazer, porque temos aí a imortalidade da alma e a reencarnação como possibilidade de aprendermos sempre, crescermos cada dia, evoluirmos cada vez mais. Por isso eu digo a vocês, gente, viver é a melhor coisa que poderia ser dada a um espírito. Viver na Terra, sobretudo, que é um lugar maravilhoso. Olha esse planeta, quantas coisas lindas existem aqui. Olha a cor desses pássaros, dessas árvores, principalmente nós brasileiros, gente. Nós fomos agraciados com tantas belezas. A gente anda por essas estradas. Hoje eu andei aí quase 700 quilômetros para chegar aqui, para estar com vocês, observando as estradas, observando a paisagem, ouvindo uma música totalmente zen. Eu quase achei que o carro estava voando. Aí quando eu olhei, era eu que estava correndo demais um pouco. Então tirei o pé do acelerador, porque aquilo estava me dando um estado de êxtase. E meditar dirigindo é perigoso, né?
a gente tem que prestar atenção no que está fazendo. Mas foi quase isso, gente, porque é muita beleza que nós temos, até aqueles gravetos que se justapõem um no outro, aquela coisa que você diz assim, aqui existe muita vida, porque se uma gota de água cair em cima desse graveto, uma semana depois há uma exuberância de verde. Então isso é perfeição, tudo é perfeição na natureza, e a gente passa com a cara para cima e não olha. O máximo que a gente se contenta é tentar botar medo nas pessoas de que se você não fizer tal coisa, você vai virar comida de bicho. Isso é o máximo que a gente consegue hoje, mas a gente precisa despertar o espírito, a sua perspectiva do espírito, sem perder noção de que somos encarnados. Isso é uma coisa importante. Se nós não tivéssemos que passar pelas experiências do corpo, nós não precisávamos estar aqui. Nós estávamos lá muito bem no plano espiritual. Se nós estamos aqui na Terra é porque nós precisamos passar por essas experiências. Então aquele que está na minha casa que é difícil, que o estrupício, ou a outra pessoa, enfim, que a gente bota os apelidos, essas pessoas são pessoas que precisavam estar conosco. Porque em outras vidas, aquele que me machuca hoje, provavelmente foi o machucado por mim em outra vida. E é um processo que é um ciclo vicioso, que se não houver uma interrupção, acabou. Eu conheci uma moça que pautou a sua vida de uma forma muito difícil, porque ela teve todos os problemas que vocês podem imaginar que uma juventude tenha. Inclusive ela era uma menina que se cortava. Teve prestes a tentar suicídio, ela entrou em estados assim controlados, remédios controlados. Ela acabou praticamente a vida dela por uma situação de uma incompreensão em relação ao seu pai, em relação à sua família, e ela não queria nem ver essas pessoas. Ela cresceu com essa imagem na sua cabeça. E aí o que aconteceu? Um belo dia ela soube de um detalhe extremamente interessante que mudou toda a vida dela. Ela soube que o pai dela tinha problema mental. E essa situação fez dela uma agora filha que compreende o pai. E eu entendo porque meu pai fez o que fez. Porque ele estava numa condição de um homem doente. A partir daí, brota nela, ou liberta nela, um amor incondicional para esse pai. E ela vai ao encontro desse pai para dizer do seu amor. Olhe como a vida é interessante. Olhe como a vida nos arma, às vezes, algumas ciladas. E a gente acha que a gente está indo numa emboscada, e quando a gente pensa que não, aquilo é o sentido da nossa vida. É a vida nos chamando para o nosso sentido. E isso muitas vezes tem o nome de dor. A dor não existe para castigar, a dor existe para avisar de que nós estamos fazendo as coisas erradas, de que nós não devemos insistir nem persistir naquilo, porque nós vamos continuar sofrendo. Então, se existe dor, pensa o que está errado, para que isso está acontecendo, para que tipo de lição, que tipo de aprendizado, que tipo de cultura, que tipo de coisa eu vou ter agora para mim. Dessa maneira, um espírito que não morre consegue crescer, porque ele aproveita cada segundo da sua experiência na carne. Diz Emmanuel, segundo o IBGE do mundo espiritual, que são 20 bilhões de espíritos na psicosfera do planeta Terra. Irmã, se fala em 30 bilhões, 28 bilhões. Então, 20, 28, esse erro aí é um erro comum nas pesquisas que a gente faz por aqui também. Mas imagine que nós somos 7 bilhões de pessoas. Nós temos cerca de 2/3 dessa grande população ainda querendo estar aqui, vivendo uma experiência na carne, vivendo uma experiência no corpo. Isso é muito importante a gente não se esquecer. Muitas pessoas pensam em botar fim na sua vida como se isso fosse resolver problemas. Não resolve, gente. Não resolve. Porque se resolvesse, a melhor coisa que podia acontecer na face da Terra no tempo de hoje era o aniquilamento. Mas não resolve, porque estes que levam para o plano espiritual ainda as suas culpas e as suas jugulares feridas, os seus corpos detonados pelas práticas que levam à morte prematura do corpo, no caso do suicídio. Então, se nós tivermos a condição de chegar a essas casas, onde essas pessoas estão querendo colocar final na sua vida e passar uma mensagem de esperança, de que um dia todos nós seremos perfeitos como perfeito é o Pai Celestial, de que nós estaremos todos celebrando nas grandes bodas do Pai Altíssimo
as culminâncias da espiritualidade, e eu vou convidar vocês para fazer um pensamento. Imagine que você vive uma vida sem problema, que nada te toque, que nada te aborreça. Imagine uma vida onde você só sinta uma coisa: amor, vontade de iluminar, vontade de se dar, que você sinta vontade de voar e até consiga voar, que você tenha todas essas possibilidades 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. É ruim isso? É isso que nos aguarda enquanto espíritos iluminados. É isso que nos aguarda enquanto espíritos puros. É o grande presente que nós temos que receber. Por isso chamavam de reino dos céus, chamavam de reino de Deus. Quando pensava-se na possibilidade de um homem, vivendo com toda a dificuldade do homem, atingir as culminâncias do plano espiritual, do plano do divino. Então nossa vida é maravilhosa, nós somos filhos diletos do Pai, nós estamos aqui porque somos amados. As nossas experiências são singulares, individuais, subjetivas, cada um tem a sua. Não preste atenção na vida do outro, porque não adianta nada a experiência do outro para você. A vida dele é dele, a experiência dele é dele. Se ele é rico porque precisa da experiência da riqueza. Se você é pobre, se contente porque você é pobre, porque a sua é a experiência da pobreza. Mas faça tudo de uma maneira tal que sua vida seja digna de ser considerada uma obra de arte de um espírito que veio e reconheceu a dádiva e a bênção de Deus de ter dado a oportunidade de viver qualquer que seja a nossa vida. Porque qualquer que seja ela, qualquer que seja a nossa existência, será a melhor vida que nós poderíamos ter. Será o resultado das nossas plantações do passado. Será o resultado de todas as nossas vidas sucessivas e de tudo que acumulamos em diversas existências. E agora nós estamos aqui para simplesmente nos realizar de uma forma absolutamente plena, porque foi para isso que o Consolador chegou. O Consolador não veio botar a mão no nosso ombro para calar as nossas lágrimas. O Consolador não veio para nos dizer ou para nos dar o consolo da criança que chora quando o pai lhe nega um presente. Não, o Consolador veio para dizer que hoje é difícil, mas amanhã será muito melhor. Que hoje nós temos dificuldade, mas um dia a luz virá nos nossos olhos e nós enxergaremos algo bastante diferente. Nós enxergaremos uma vida muito mais plena, muito mais vigorosa. Nós enxergaremos o nosso passado e vamos rir dele. Vamos dizer: meu Deus, como eu era ingênuo, meu Deus, como eu era criança, meu Deus, como eu era inocente, meu Deus, eu fiz isso. Como a gente faz olhando as fotografias e as traquinagens que nós fazíamos quando éramos jovens, ainda nesta vida. Vocês imaginem isso no acumulado de diversas vidas, em uma eternidade, que é o nosso caminho, é um caminho eterno. Então, meus amigos, a doutrina espírita veio acabar com essa confusão de céu, de inferno, dessa coisa toda, e veio afirmar de uma maneira absolutamente peremptória: existe vida sim após a vida, e existe vida durante a vida. Existe a possibilidade de você viver e ser feliz agora. Basta que você olhe a sua vida com o olhar da bondade. Basta que você não olhe sua vida com o olhar do espírito que está sofrendo. Oh meu Deus, que coisa horrorosa que está acontecendo na minha vida. Para um pouco para pensar. Que tipo de coisas te colocou naquele lugar? Que tipo de ações te colocou naquela situação? E agora para de fazer daquele jeito e vai fazer de outro, para que no futuro você não se encontre mais naquela circunstância. Para que você agora esteja em outro e agradeça a Deus a possibilidade, da chance que você vai ter, do dia seguinte que será e que virá, até quando chegar o nosso momento em que este corpo que nos serviu nos deixe partir. E que nós então, quando fizermos isso e que estivermos fazendo esta nossa viagem, que a gente olhe para ele e agradeça cada minuto, cada segundo, cada erro, cada experiência, cada lição que ele nos deu. Agradeçamos e deixemos que esses átomos, essas células, de fato voltem para a natureza, engrandecidos com as energias psíquicas desse espírito grandioso que habitou este corpo e que agora volta para a pátria espiritual para fazer uma reflexão sobre toda a sua vida, sobre tudo o que fez, se preparando para a próxima aventura, para o próximo domingo no Fantástico, quando nós voltaremos mais uma vez aqui na Terra para repetir tudo novamente, começar de novo como criança, andando, aprendendo, tendo o nosso psiquismo sendo desenhado pelas nossas colisões, encontrando pessoas
e sempre mais e mais e mais até as culminâncias da perfeição. O apóstolo Paulo de Tarso, eu sempre digo que é o de verdade, porque esse aqui é o genérico, ele fala assim: semeia-se no corpo material e ressuscita no corpo espiritual. Deve-se revestir de incorruptibilidade no corpo corrupto, naquilo que é corrupto. Deve-se revestir de imortalidade naquilo que é mortal. Porque a morte foi tragada na vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? Aonde está a morte, a coisa temerária que todos nós olhávamos na cara dela como aquela mulher soturna, com aquele focinho, com aquele ancio na mão, fazendo o corte dos nossos cordões de prata, para que o barqueiro possa levar as nossas almas para os planos espirituais. Não, gente. Vamos viver cada dia com a plenitude do dia, para fazermos como Paulo fez no seu derradeiro dia, quando o soldado vai cortar a sua cabeça. Eu repito isso muitas vezes porque essa é uma história muito bacana. E diz assim: o soldado está lá com medo, está temendo, ele não consegue cortar a cabeça de Paulo porque ele não vê pecado naquele homem. Ele diz: meu Deus, esse homem não fez nada. O que eu posso, fazer num homem desse? Ele não fez absolutamente nenhum tipo de erro. E ele vira para o carcereiro, lá para o homem que vai cortar seu pescoço, e diz assim: soldado, cumpra o seu trabalho, por meu aqui na terra eu já terminei. E assim nós possamos também, quando chegar o nosso dia, orar a nossa família e dizer: não chorem por mim, parto porque chegou a minha hora. Mas aqui vai alguém que se despede da terra, feliz por ter vivido, em uma edição que agora está até com o livro um pouco gasto, mas se preparando para voltar numa capa nova, numa nova existência, numa nova edição, melhorada, ampliada, revisada pelo próprio autor. E será agora muito melhor que nós nos encontremos sem muitas dores que carregamos durante essa vida. Que sejamos nós os imortais de todo o tempo, cada dia, na esperança de um amanhecer, na esperança de um alvorecer, aonde nós sejamos verdadeiramente reconhecidos e tidos, sabidos como filhos amados de um Pai Celestial. Fiquem com Deus, que assim seja.